Olá! Hoje a gente vai olhar para a história da economia de um jeito um pouco diferente. Pensa nela não como uma matéria, sabe, cheia de teoria, mas como um verdadeiro projeto de engenharia. É isso mesmo, um sistema que foi desenhado, construído e que está sempre sendo atualizado para resolver um problemão. E para quem é da área de engenharia de produção ou de administração, essa analogia é perfeita. É como se estivéssemos analisando a evolução do grande sistema operacional da nossa sociedade. Então, vamos lá. Nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente precisa entender qual é o problema que a economia tenta resolver. Depois, vamos ver o primeiro grande modelo que criaram. A economia é vista como uma máquina, algo bem previsível. Na sequência, como tentamos controlar essa máquina. E, por fim, como estamos tendo que atualizar esse modelo para ele dar conta da complexidade do mundo de hoje. Muito bem, começando pelo começo. Qualquer bom engenheiro ou gestor sabe disso. Antes de sair construindo qualquer sistema, você precisa primeiro entender qual é o problema que ele precisa resolver. Com a economia, não é nada diferente. A gente ouve essa palavra o tempo todo, né? Mas qual é o verdadeiro propósito dela? Qual é a função central da economia no grande sistema que é a nossa sociedade? A origem da palavra já dá uma pista excelente. Oikos, que quer dizer casa, e nomos, que é lei ou gestão. Então, na sua raiz, economia é sobre gestão de recursos. É como administrar uma casa, só que numa escala bem maior. É sobre como gerenciar os recursos de uma nação inteira. E aí a gente chega no X da questão. O problema fundamental é a escassez. Pensa bem, os nossos desejos, o que a gente quer, é praticamente infinito. Mas os recursos para conseguir tudo isso, tempo, dinheiro, matéria-prima, tudo isso é finito, acaba. A economia, portanto, é a ciência que estuda como a gente toma decisões nesse cenário de restrição. É, na prática, um problema gigantesco de otimização. Agora vamos avançar para a próxima fase. Vamos ver como os primeiros pensadores tentaram transformar a economia em uma ciência exata, quase como a física. A ideia deles era construir um modelo que fosse previsível, controlável, uma verdadeira máquina. Lá no Iluminismo, a ideia de que o universo funcionava como um grande relógio, sabe, era super popular. E a grande ambição da época era aplicar essa mesma lógica para a sociedade. O objetivo era descobrir as leis universais que governam essa máquina social, para a gente poder entender as engrenagens, as alavancas e, claro, prever os resultados. Só que, para qualquer modelo funcionar, principalmente um modelo mecânico, as suas peças têm que ser previsíveis. Foi aí que eles criaram o conceito de homo econômicos. A premissa era a seguinte: as pecinhas dessa máquina, ou seja, as pessoas, são perfeitamente racionais e sempre agem para maximizar o próprio benefício, o que eles chamavam de utilidade. E o interessante aqui é visualizar essa ideia. A economia virou uma espécie de cálculo hedonista. Toda decisão seria uma equação bem simples. Como eu consigo o máximo de prazer com o mínimo de dor ou esforço? É uma visão bem mecanicista do comportamento humano, não acha? E só como curiosidade, essa busca pela racionalidade e pela utilidade foi levada a uns extremos, digamos, bizarros. O Jeremy Bentham, que foi um dos pais do utilitarismo, acreditava tanto nisso que pediu para preservarem o corpo dele como um auto-ícone, para ele continuar inspirando as pessoas mesmo depois de morto. Isso só mostra o quão profunda era essa visão de mundo mecanicista. E aqui a gente vê o motor desse modelo. A curva de oferta e demanda se tornou a peça central da máquina. Ela mostra como, teoricamente, o mercado sempre encontra um ponto de equilíbrio perfeito, onde a quantidade produzida é exatamente igual à quantidade que as pessoas querem comprar. Para quem é de engenharia, é um conceito super elegante, um sistema que se autorregula. Ok, se a gente tem um modelo de uma máquina, a pergunta seguinte é óbvia. Como é que a gente controla essa máquina? Principalmente quando ela dá problema, como numa recessão. Quais são as alavancas, os botões que a gente pode apertar? E essa questão deu origem a um dos maiores debates do século XX, algo fundamental para a gestão macroeconômica. De um lado, tinha o Keynes. Ele dizia que os gestores do sistema, o governo, tinham que intervir nas crises, sim, tinham que gastar dinheiro para reaquecer o motor. Já do outro lado, tinha o Friedman e os monetaristas. A visão deles era bem diferente. O governo devia se meter o mínimo possível, só garantir que o combustível, ou seja, a oferta de moeda, fluísse de forma estável. No resto, era deixar a máquina se virar sozinha. Mas, como qualquer engenheiro sabe, não existe modelo perfeito. O que acontece quando a realidade não bate com as previsões da nossa máquina? Pois é, o sistema precisa de um upgrade.
E uma das maiores críticas que apareceram foi exatamente essa. O modelo da máquina ignorava completamente que ela não funciona no vácuo. Ela opera dentro de um sistema muito maior e, mais importante, finito, o nosso planeta. O modelo original não tinha variáveis para recursos que acabam, nem para poluição. Isso forçou uma revisão total do que a gente considera valor. A economia ecológica trouxe a ideia de capital natural, ou seja, ar limpo, água potável, florestas. Isso tudo não são recursos grátis para a máquina usar e abusar. São ativos essenciais que se esgotam. O balanço patrimonial da economia precisava ser atualizado para incluir essa conta. E com isso, os upgrades mais modernos estão deixando o modelo muito mais realista e complexo. Primeiro, a economia comportamental veio para lembrar que as peças da máquina, os seres humanos, não são engrenagens racionais o tempo todo. A gente tem vieses, emoções. Depois, a economia da complexidade sugere que talvez a metáfora da máquina esteja errada. Talvez a economia se pareça mais com um ecossistema, um sistema que se adapta e é imprevisível. E por fim, a economia feminista nos força a recalcular o que é valor, incluindo na equação todo aquele trabalho essencial que não é pago, como o trabalho de cuidado. O que nos leva a uma reflexão final, pensando como projetistas de sistemas. Se a economia é um projeto que está sempre em construção, um modelo que a gente vive revisando, a grande pergunta para a próxima geração de engenheiros e gestores é: quais variáveis, quais realidades do nosso mundo a próxima versão do modelo econômico precisa urgentemente incluir para ser mais útil e precisa? A busca pelo sistema perfeito, pelo visto, continua.